Bora lá, pessoal! Estamos em mais um episódio. Litoral Vale é ecossistema de inovação, transmitindo amor em talcas de saúde. Hoje eu trouxe a Maiara da Biologix. Seja muito bem-vinda, Muito Maiara. obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês. A doutora Maiara, ela é fisioterapeuta, MBA em Gestão Estratégica de Vendas, gestora comercial da Biologix e tem grande experiência em startups. Como a gente sabe que o público aqui é bastante voltado para startup também, então a gente vai querer saber um pouco da tua experiência, tá? Tá bom, vamos lá. E hoje a gente trouxe inicialmente, né, embora a gente vá bater papo de alguns outros assuntos, a gente veio inicialmente para falar a higiene do sono como aliada na prevenção de doenças crônicas, né, não transmissíveis e também do câncer. Perfeito. E eu queria saber, afinal, o que é a higiene do sono, Maiara? Olha, para a gente começar assim, a higiene do sono, elas são, na verdade, ela é mais do que alguns rituais, algumas práticas que a gente pode aplicar na nossa rotina para que a gente melhore a qualidade do nosso sono e, de fato, aí a gente consiga sentir esses benefícios ao longo dos dias, né? Ao longo do dia. Então, o processo de higiene do sono, né, é ritual mesmo, né? A gente começar ali, primeiramente, com criar hábitos de horário para dormir e acordar, isso que é o mais difícil, né? A gente programar nossa rotina para isso, para ter um horário certo para dormir, programar até a própria alimentação, atividade física, que é muito difícil, né? A gente cronometrar para isso. Uma ferramenta muito fácil de a gente monitorar isso é o diário do sono, para a gente pontuar o horário que a gente dorme, o horário que a gente acorda, e a gente ter essa noção de quantidade de horas dormidas, né? Enfim, para a gente entender. Um outro ponto é a gente preparar o nosso ambiente, né? É uma dica, é uma estratégia de a gente começar a higiene do sono, que não adianta nada a gente só dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, se a gente não está num local bem preparado para isso, né? Então, começando desde um bom colchão, né? Ah, gente, olha lá. Olha lá, não é só a gente dormir cedo, né? Então, começando por um bom colchão, um bom travesseiro que se adapte, né, ao seu corpo, que seja ergonômico, né, para que você consiga ter uma boa noite de sono, né? A iluminação é um fator também muito importante, né? Então, o ambiente, ele já está preparado com a iluminação adequada para a gente já ir diminuindo o nosso ritmo, né? Aquela luz branca muito forte, né? Isso atrapalha até o nosso corpo entender que é o momento de dormir. Sim. Algumas pessoas falam que o ideal é estar no escuro total, não é? Olha, é possível ficar no escuro total? Tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Mas no começo, né, para um processo de higiene do sono, o ideal é você ir diminuindo aos poucos, né? Até com relação ao uso de telas, por conta da luz azul, né? Então, parar 2 horas antes de dormir, tem muitas pessoas que não conseguem. Então, vamos tentar 1 hora antes, né? Não precisa ser tão radical. E aí você vai aumentando, né, para que você se adapte aí a uma nova rotina pré-sono. Sim, sim, perfeito. E, assim, o que eu acho incrível de toda essa rotina é porque as pessoas, na verdade, elas começam a fazer, só que elas não monitoram. Uhum. Elas não sabem, na verdade, se o sono está realmente com alguns distúrbios, né? Que aí podem ser vários, que eu gostaria aí de perguntar para você, desde ronco, aqueles níveis de sono mais profundo, como que funciona? O que a pessoa precisa saber para ela ter uma noção de que ela está tendo um sono produtivo? Sim. É muito importante você entender como que é o seu dia, né, ao longo do dia, né? Então, tem alguns sinais que a gente consegue observar. Né? Às vezes eu vejo alguns pacientes falando assim, nossa, aonde eu encosto, eu durmo. Mas isso é um sinal de alerta, né? Então, quer dizer que esse paciente, né, ele não está conseguindo ter uma noite reparadora, porque durante o dia, onde ele encosta, ele dorme, né? Então, isso é um sinal. Olha aí, pessoal, já ainda antes de fazer, de repente, um teste ou alguma coisa, você já pode começar se observando. Isso. Tem alguns sinais que você consegue observar. A sua baixa produtividade, né? Sonolência diurna, cansaço excessivo. Às vezes você fala, nossa, eu dormi 8, 9 horas,
mas parece que eu não dormi nada. Também é um Sim. sinal. Mas são alguns fatores, né? Como eu estava falando sobre um colchão, sobre um travesseiro, um ambiente com uma temperatura agradável, são vários fatores, né, que a gente tem que somar para que essa noite também fique bem reparadora, né? Reparadora. E um ponto é o exame de polissonografia, né? Isso. A polissonografia. Como, né, que um diagnóstico de polissonografia pode, inclusive, salvar vidas, é isso mesmo? Pode salvar vidas, sim. É muito importante procurar, né, um médico do sono para que faça o exame de polissonografia, um profissional da área do sono também, né, para que solicite esse exame de diagnóstico. E também junto a uma anamnese, né, um questionário clínico, perguntar, né, pro paciente, né, como que ele dorme, porque aí você consegue extrair algumas informações. E o exame de polissonografia, ele é um exame que ele avalia, né, são diversas variáveis, né, são vários parâmetros que dão indícios, né, pra gente da qualidade do sono desse paciente, né, como que esse paciente está dormindo. E somente médicos podem fazer esse exame? Quais são os profissionais? São profissionais da área da saúde, Isso. né? E quais os profissionais, onde que pode encontrar para fazer esse exame? Sim. O exame do sono Biologix, ele todos os profissionais da saúde que atendem diretamente o sono, né, os especialistas de sono, ou os que estão relacionados com as consequências, né, ou com o que o paciente sofre, assim. Então, todos os profissionais da saúde, eles podem utilizar a ferramenta do exame do sono Biologix. Então, na nossa rede, a gente tem desde a odontologia, a medicina, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a integrativa, temos diversos. Educador físico também utiliza. E alguns são especialistas e outros são não especialistas, né? Que eles podem encaminhar para um especialista para indicar um tratamento. Você está falando uma coisa importante, porque então, quando a pessoa faz um monitoramento do sono, ela não é somente para fazer uma prevenção de doença, mas para ter um ganho maior no esporte ou no trabalho, por exemplo, também? Com certeza. Nós temos alguns cases, né, de atletas de alta performance, então são atletas que eles focam em sono também para melhorar o rendimento no esporte. Então, o sono, ele já entrou como um dos pilares essenciais, né, da nossa saúde. Então, não é só para quem tem alguma queixa específica, né, mas ele sim para ajudar a melhorar o rendimento também de atletas e não atletas, né, de trabalhadores, né, que tem uma rotina bem exausta, né, exaustiva, né, então ajuda muito. E o exame do sono Biologix, ele é um exame validado clinicamente, né, simplificado, muito confortável, fácil, né, de fazer, que o paciente faz em casa. Então, com apenas o sensor e o aplicativo, ele leva para sua casa. É semelhante ao fluxo do exame de mapa de Holter. Quando eu falo, todo mundo já se recorda e já sabe, né? Alguém já fez, ou alguém da família ou alguém já fez. Que é um exame que a gente leva o equipamento para casa, né? Recebe as orientações, faz em casa e devolve na manhã seguinte ou na data combinada. Se você quiser mostrar, eu vou mostrar. Pode mostrar. Seria bem legal para ilustrar aqui, pessoal. É como se fosse um oxímetro, né, Mara? Ele é um oxímetro de alta resolução, que ele foi desenvolvido especialmente para o exame. Então, ele é fabricação nacional, então é tecnologia nacional. Então, desde a fabricação, comercialização, tudo é pela Biologix. E o laudo, ele fica pronto em até 5 minutos depois que o paciente finaliza o exame, que é o que a gente consegue ter essa agilidade aí nesse atendimento desse paciente, para que ele já entre em uma possível jornada de tratamento, ele já consiga iniciar um acompanhamento. Perfeito, porque muitas pessoas, até tive um caso na família de pessoas que queriam fazer ou tiveram recomendação médica, mas as pessoas falaram, como que eu vou dormir numa clínica? Vou ficar com aquele monte de fios, né? E isso além de conforto, praticidade e agilidade no diagnóstico. No diagnóstico, né? A missão, assim, da Biologix no mercado é democratização ao acesso à saúde
especialmente na área do sono, né? Então, nós temos o exame padrão ouro, que é a polissonografia do tipo 1, né? Que é realizada aqui no laboratório do sono. Eu ia te perguntar qual a maior diferença, A polissonografia do tipo 1 é o padrão ouro, né? Então, é aquele exame que nós realizamos no laboratório do sono, que a gente dorme, né? É necessária a colocação de vários eletrodos, fios, né? E dormir, né? Fora de casa. E aí, a maior diferença, assim, é o exame de sono biológico, ele é específico para diagnóstico de ronco e apneia obstrutiva do sono. A polissonografia do tipo 1, ele vai fazer o diagnóstico, né, e acompanhamento também de outros distúrbios do sono. Dá outras indicações, né? Isso, outras indicações. Então, a nossa missão no mercado não é substituir, né, nenhuma polissonografia, né, porque cada polissonografia tem os seus parâmetros, os seus canais, o que avaliam. Mas a missão é a gente destravar o mercado do sono, que dá mais acesso ao diagnóstico. Então, a partir do momento que a gente tem uma solução que cabe no nosso bolso, né, bem compacta, ela é uma solução, um exame que ele é economicamente barato, né? Então, a gente consegue acessar mais os pacientes. Então, eu tenho centros credenciados de regiões, de pequenas cidades, que os pacientes tinham que viajar 300 quilômetros para ter acesso a uma clínica, né, para a realização da polissonografia do tipo 1. Então, com essa ferramenta, a gente destravou algumas barreiras. Então, isso aqui, o equipamento a gente pode mandar para um motoboy, para um carro, viaja com você e vai levar para a cidade da sua família no interior e a gente consegue atender aquele paciente, né, de uma forma bem rápida. E também a barreira de que os pacientes são resistentes, os que não querem fazer o exame, dormir fora de casa. E aí ele fica sem diagnóstico, sem um possível tratamento, então a gente não consegue fazer com que ele entre numa jornada, né? Então, esse é o objetivo da Biologix, destravar o mercado, dar mais acesso ao diagnóstico, para que mais pessoas façam o exame e acompanhem, para caso, né, seja detectado, né, apneia ou ronco, já consiga procurar uma ajuda profissional. Perfeito. Então é por isso que salva, porque a apneia, como que é? Fala um pouquinho para quem não sabe, muita gente que é da área da saúde já sabe disso, a gente, né, como eu falei, a gente tem aí o pessoal que está com a gente, acompanhando da área de startups, a gente vai falar disso, porque ela é da área de startups há muito tempo, há mais de 8 anos, né? Isso, que aliás é um case, né, de sucesso aí para quem está entrando no mundo das startups. Mas, além disso, a gente estava falando sobre a questão do salvar vidas, porque outros diagnósticos, que nem você falou do padrão ouro, eles vão especificar algo que é um pouco mais, que precisa de detalhes mais minuciosos para algumas questões de saúde, mas a apneia, ela é um risco, não é? É um risco. A gente brinca, né? A gente vê em reality show, eu acompanho muito redes sociais, né? E alguns reality shows sempre tem um roncador que atrapalha a casa, né? Então, não sei quem está acompanhando o Big Brother sabe quem é o roncador da casa, todo mundo, né? Então, a gente fala na Biologix que o ronco, ele é só a pontinha do iceberg para um problema maior que possivelmente pode estar enraizado. Então, a gente se acostumou com o ronco, né? Que é normal, a gente sempre tem um tio que ronca, meu pai ronca, é tudo normal. Mas não, ele já é uma pontinha de alerta para que a gente consiga investigar algo mais enraizado para detectar. E a apneia, né? Uma apneia obstrutiva do sono, a impressão digital, né, que a gente chama, né? A consequência da apneia é de fato a dessaturação, que é essa queda da oximetria, né? Então, essa oscilação de queda e retorno é o que causa essa sobrecarga no nosso sistema cardiovascular, que é de fato isso que é o que vai trazer algumas consequências, porque a gente ronca, dorme 7, 8 horas por noite, 7 vezes na semana, por anos, né? Olha o quanto que a gente está sobrecarregando o nosso sistema todas as noites. E né? Como que foi essa jornada dos idealizadores da Biologix? Porque, é como eu falei, você é da área de startup, tem várias pessoas aí que estão entrando nesse mercado, várias pessoas que já estão há muito tempo, e a Biologix alcançou um patamar assim, muito diferenciado, essa preocupação com essa democratização do exame,
que hoje em dia as pessoas terem acesso a isso é fundamental, com um valor acessível e fácil de realizar. Sim. Como que começou essa jornada? Como que eles pensaram em ter uma Health Tech, O né? CEO da Biologix, né, o Tácito de Almeida, ele é empreendedor serial, né? Então tinha algumas empresas, usuário de CPAP, então inconformado ali, né, com o padrão do mercado, né, que é um exame desconfortável, fora de casa, cheio de fio, junto com o Dr. Geraldo Lorenzi, que ele é diretor do Laboratório do Sono do INCOR. Então eles fundaram a Biologix, né, para criar de fato uma solução para que fosse simplificada, validada clinicamente. Então as validações do exame do sono Biologix foram realizadas no Laboratório do Sono do INCOR, então a gente tem mais de uma publicação científica, o que dá essa segurança aí para a utilização para fins de diagnóstico, não só triagem, né? Então, uniram as forças, né? Um usuário de CPAP que entende, né, das dores, A né? jornada do paciente. E fundaram a Biologix, né? E eu já estou na Biologix há alguns anos já, então, apesar de ser da área da saúde, né? Até comentei, né? Eu fiz fisioterapia, eu tive pouco contato com a área do sono na faculdade, na graduação. Então, o que a gente viu? Só uma pinceladinha sobre a apneia. Então, a gente percebe, né, desde a base acadêmica, para quem é da saúde, é muito pincelada, mas para quem já faz uma especialização. E a gente vê essa dificuldade também de conscientização do lado do paciente, né? Trazer mais esses assuntos sobre a apneia, os riscos da apneia, o que pode causar, o ronco, que o ronco não é normal roncar. Oi, né? gente. Então, Não é normal. Não é normal. Ai, as esposas têm esposa que vai adorar essa informação, viu? E também o ronco, ele afeta também o companheiro, né? O parceiro ao lado, porque pode começar a desenvolver algum distúrbio do sono no companheiro, uma insônia. Ele não consegue dormir, começa a ter irritabilidade ao longo do dia, porque a companheira não está conseguindo ter uma noite também tranquila, né? Com aquele barulho, né? E alguns casais, em algum momento da vida, pode acontecer o que a gente chama de divórcio do sono, onde os casais têm que se separar. Olha isso, gente. Eu gosto de Com frisar. certeza alguém já viu isso. Fala de novo. Vamos frisar essa questão do divórcio do Divórcio do sono. É aquele momento em que os casais entendem que não conseguem dormir no mesmo quarto, né? Por conta de ronco excessivo, né? Às vezes o ambiente é muito pequeno e ronca muito ou ronca muito na orelha e fala, não, preciso descansar. E aí vai para um outro cômodo. Eu passei por isso com os meus pais. Os meus pais chegaram no momento que o meu pai tem apneia grave. Era assim, meu pai falava, eu vou dormir. Todo mundo já saía correndo para dormir antes. Pelo amor de Deus, eu vou pegar no sono pequeno, porque acordava a casa inteira. Então, não é só a questão de incomodar, barulho, né? Tem a questão também fisiológica para o paciente e também o impacto que causa no parceiro ao na lado, família né? toda, né? Dependendo daí da situação que nem você falou. Ainda mais eu lembro de questões de família também, de viagem, né? Sim. Quando de repente a família dorme, né, no mesmo quarto, ou hotel que dá para ouvir, realmente é bastante incômodo. E também a gente tem que entender que ao longo da vida, né, da mulher e do homem, a gente vai mudando, né, o nosso padrão. O homem, conforme ele vai envelhecendo, ele pode vir a desenvolver uma apneia grave, moderada. E a mulher, após menopausa, ela pode desenvolver uma insônia. Muda o padrão de sono. Então, imagina, um homem com apneia moderada grave, uma mulher com insônia, que já é difícil, né, você lidar com a insônia. E aí começa a irritabilidade, aquela situação. Então, isso é um ponto de alerta para buscar o diagnóstico, o tratamento. Jovens, cada vez mais a gente vê jovens buscando diagnóstico, tratamento, acompanhamento. Então, eu já senti no mercado essa educação, principalmente pós-pandemia. As pessoas começaram a olhar muito para o sono. Perceber mais, né? Que aquilo já incomodava fazia tempo, só que quando fica mais em casa... Você percebe mais. Né? E eu acho interessante você estar falando tudo isso, porque as pessoas, que nem a gente estava falando dos riscos cardiovasculares, né? Uhum.
o que parece uma coisa que vai tanto para a questão da saúde física, quanto para a questão emocional, para a questão de relacionamento, mas como você apresentou dados de quando que começa a aumentar, enfim, então tem algumas idades de risco, tanto quanto para a doença crônica não transmissível e tanto para pacientes com câncer. Então, o ronco, ele tem também essa idade mais de risco, para que, se naquele momento ele não cuidar daquilo, ele pode sim, por fatores epigenéticos, disparar, né, até alguma tendência. Tem tendência de faixa etária, então tem alguns pontos de índice de IMC também, estilo de vida, né, prática de atividade física, algumas doenças associadas também, né, então... por isso que é muito importante colocar o sono como rotina também de check-up, né? Então, colocar isso como meta anual, sempre realizar um exame, ou tá acompanhando essas mudanças, né? Porque as noites de sono, elas não são iguais, né? A nossa vida está em constante mudança. Então, fator emocional, excesso, ganhei peso, perdi peso, isso tudo influencia, né? Então, medicação, um paciente, né, que uma doença crônica ou um paciente com câncer, ele já tem um outro fator, né, o fator dor. Então, é um fator que já afeta muito o nosso sono, né? Então, porque é muito desconfortável. Se você está sentindo algum sintoma, enjoo, dor de cabeça, dor, isso já afeta já por esse ponto. E se a gente soma outros fatores, tudo isso junto, né? Então, é muito importante olhar para o sono do paciente, né? Enfim, olhar para o próprio sono para que... E por isso que as práticas de higiene do sono, né? Então, já é um bom começo também, né? Redução de celular, televisão antes de dormir, preparar o ambiente. Para mim, sono é sagrado. Então, a hora do sono, para mim, é o melhor hora do dia. O ritual é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Criar realmente um ritual que seja prazeroso. Isso é legal você estar falando, né? De como é para você na tua rotina. Porque para algumas pessoas lutam contra o sono totalmente, né? Sim, eu gosto muito de difusor com óleo essencial, preparar o meu quarto. A iluminação do meu quarto foi pensada exclusivamente para o sono, então eu optei por lâmpadas amarelas. O meu pendente, que é o pendente de leitura, ele já tem uma intensidade bem baixa, que é para já meu corpo entender que é a hora de fazer a minha produção de melatonina natural, né? Então, é rotina. Alimentação leve, num horário que não fique muito próximo ao horário de dormir também, até para que você não durma, né, com aquela sensação. Preparar amanhã, né? Tem uma outra prática que eu gosto muito, que é o diário dos pensamentos, né? Então, muitas pessoas, a hora de dormir, a hora de pensar, ter ideias. Eu gosto de anote as ideias antes de dormir. Esvazie as ideias, deixe anotado e durma tranquilo. Gente, e amanhã você, no dia seguinte, você pega esse caderno de anotações e aí você inicia o dia, né? Então, é rotina. Faz a diferença. E você estava falando a questão dos exames laboratoriais, que as pessoas focam muito mais, né, nos exames laboratoriais. Sim. E muitos deles, muitos marcadores, como cortisol e diversas coisas que são detectadas, né, nos exames. Quando a pessoa faz o acompanhamento do sono, muitas vezes ela consegue ter resultado positivo sem ter que tomar um fármaco. Exatamente, esse é o ponto. O nosso corpo, né, a noite de sono, ela foi feita exatamente para o nosso corpo fazer a produção, né, de hormônios, né, e fazer com que o nosso corpo se regenere para as nossas atividades, né? Então, uma boa noite de sono, uma noite de sono de qualidade, ela proporciona isso, né? E também, em casos, por exemplo, de apneia moderada, né, um paciente que começa a utilizar CPAP, né, um tratamento, é muito gratificante ver o feedback dele depois, né? Que ele fala que a noite de sono mudou da água para o vinho, porque ele consegue ter disposição, consegue brincar com o filho. Então, eu acho que
não é só o que a gente consegue produzir durante o sono, mas sim a qualidade de vida que te dá para que você consiga fazer essas produções ao longo do dia. Um momento prazeroso, brincando com o filho, porque está disposto, não está tão cansado. Você conseguir fazer uma atividade física, né? Enfim, uma alimentação balanceada. Então, o sono ele é a base para também que a gente consiga construir isso ao longo do dia. Para toda a química do corpo começa a vir para a homeostase, né? Para aquele equilíbrio e aí a pessoa conseguir ter tanto o profissional que está acompanhando, né? Quanto a pessoa conseguir ter resultados aí de forma natural, como você falou, né? Exatamente. E, assim, das consequências, um dos sintomas da apneia, por exemplo, que muita gente até se espanta, é risco de acidente automobilístico, né? Então, às vezes a pessoa está com sonolência, pode dormir no volante, ter um acidente, porque ela está tão cansada, né? Então, isso vai se acumulando. Então, são vários riscos, fatores, doenças também que são associadas, né? Então, é bem importante a gente muito acompanhar. Importante, gente. Olha só, o sono é muito mais, né, do que a gente imagina, né? E a gente tem alguns seguidores que deixaram aqui algumas questões. Vamos lá. Queria agradecer, né, o pessoal que está seguindo, tanto no nosso Instagram quanto no YouTube, deixando aí questões. Às vezes a gente deixa lá no Instagram, tá aí, @Litoral Valley. Aproveito para convidar vocês a seguirem o nosso Instagram, entrarem na nossa página do YouTube, porque o principal objetivo aqui é de levar informação para vocês, mas que a gente faça essa campanha, né, de doação para o Hospital de Amor de Barretos, quer dizer, Barretos, e hoje são mais de 16 municípios, né? Aliás, antes de falar, essa questão aqui dessa seguidora, eu falei de Barretos, né? Que foi onde tudo começou, na verdade, o Hospital de Amor lá, embora esteja em outras cidades, mas a Mayara tem uma grande conexão com Barretos, além do sobrenome, né? Além do sobrenome. Tem uma grande conexão com Barretos. Isso é paixão mesmo, minha, é hobby. Eu sempre gostei muito de rodeio, né? Então, dediquei uns 10 anos da minha vida a rodeios. E em Barretos, em específico, eu fui musa do Rodeio Nacional em 2016. Tive a honra de participar da festa, dos dias da festa, dos desfiles da cidade. Então, eu tenho muito carinho por lá. Tenho grandes amigos também em Barretos, grandes clientes, temos sendo credenciados também em Barretos. Então, tenho essa conexão aí com a história. Que legal. Aproveitando para mandar um grande abraço ao pessoal da Bruto Valley, né? Que é o ecossistema de inovação de Barretos. E é por conta dessa conexão com eles, né? Que hoje o Litoral Valley se inspira, né? E a gente está aí mostrando as health techs, incentivando que outras sejam formadas, né? Legal. E também a gente vai falar, não me deixe esquecer disso. Vou falar daqui a pouco também sobre health techs. Bom, vamos lá. Pergunta da Maria Inês, de São Paulo. Meu marido ronca muito alto e tem hora que parece estar sem ar. Isso é perigoso? Né? A gente já falou um pouquinho disso, mas ela está nessa dúvida aí se realmente é só uma coisa que incomoda ou qual o nível de risco. É perigoso, sim. Foi como a gente disse, né? O ronco é a ponta do iceberg. Ele já está um pontinho acima da pontinha, né? Então, ele já consegue ter esse despertar, esse reflexo de ressuscitar, porque ele precisa de ar, né? Ele está precisando dessa entrada de ar. Então, Maria, o ideal é que ele procure um profissional para que ele faça uma avaliação, um diagnóstico e um acompanhamento também para tratamento o quanto antes. Para melhorar a qualidade do sono dele, para melhorar a qualidade também de vida, né? E também para não afetar o seu sono também, né? Porque se ela escuta, é porque ela também consegue acordar e fica preocupado, né? Eu lembro do meu pai, era desesperador, porque tem pacientes que ficam apneia por muito tempo. E aí você até fala, meu Deus, agora eu vou respirar. Dá vontade de ter cutuca, Você dá uma cutucadinha, ele dá um micro despertar assim e para, né? Então, é importante procurar um profissional para fazer um acompanhamento, uma avaliação, um diagnóstico.
e possivelmente já entrar numa jornada de tratamento sim. Sim, a gente vai deixar o Instagram da Biologix, né, para que Isso. possa procurar qual o centro, né, mais próximo. credenciado, gente, porque isso aqui, além de ser validado, né, do laudo ser assinado por um médico, especialista em medicina do sono, um pneumologista. Então, é um exame que tem toda essa base de inovação, tecnologia e ciência, né? Então, na Biologix, a gente tem uma equipe específica de pesquisadores, né? Então, a gente tem... A pesquisa é interna. Produção, design, tudo interna na Biologix. Então, estamos sempre buscando novos algoritmos, novas tecnologias. Lançamos o ano passado a carga hipóxica, que é um parâmetro para a gente avaliar risco de sobrecarga cardiovascular. Então, às vezes até a gente lançou, né, porque a gente entendia, tenho apneia, né, deu um número, né, tenho apneia. Mas quanto que isso está afetando o meu sistema cardiovascular? Então, a gente trouxe esse algoritmo. Então, está sempre com novidade, com inovação, sempre baseado em ciência. Então, aí, gente, quando fala de Health Tech, a gente já sabe que é inovação constante. E é uma equipe muito grande, né? Começou com 2, né? Como você falou, os fundadores, né? Os CEOs, né? Eu acho que um é CEO, outro CTO, enfim. Mas, enfim, eles começaram com um sonho, um com uma necessidade, outro com a técnica. Isso, se uniram e foram trazendo, que hoje é uma equipe de quantas pessoas, aproximadamente? Maiara, olha, inclusive você, que além da área comercial, também é da área técnica. Né? Eu faço um pouquinho, eu vou para o marketing, vendas. Olha, eu acredito que a gente já está assim, interno, já com 30 pessoas aqui em São Paulo, 30 pessoas internamente, mais os profissionais que são terceirizados, né, que tem relação. Mas interno aqui em São Paulo, acredito que a gente já está na casa dos 30, quase indo para... Esse ano muita coisa vai mudar, né, então a gente já está aí com um crescimento, com novos lançamentos, novidades. Muita coisa boa vai acontecer esse ano, então acompanhe a Biologix, nosso Instagram, grandes lançamentos, muita pesquisa científica também está sendo realizada para que a gente consiga desenvolver novos algoritmos, novos produtos também, para a gente atender outras populações, né, como, por exemplo, crianças. Então, por ter uma equipe científica interna, isso produz, as coisas fluem, né, porque as conversas, e a gente passa a necessidade, né, que os pacientes levam para essa equipe e eles conseguem desenvolver. Perfeito. E o que você daria como dica aí por você estar muito tempo nessa jornada de health tech, né, de startups, de fazer parte de uma que é um grande caso de sucesso, o que você daria como dica para quem está iniciando nessa caminhada aí de startup? Olha, eu comecei na área da saúde, né, então eu já fiz 5 anos de faculdade. No 3º ano, eu já entendi que eu não queria atender, né? Já não me dei muito bem, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de agito, eu gosto de evento. E aí foi onde eu entrei na área comercial. E aí eu tentei unir a minha base técnica com o que eu sou naturalmente confortável, né? Que é falar, estar com o público, né? Então foi onde eu entrei a minha jornada em health techs, né? E aí eu entendi que a tecnologia na área da saúde, ela é uma área assim, encantadora. É uma área que é gratificante porque você vê o impacto que a tecnologia, que a solução causa na vida do paciente, né? E muitas vezes também, não só no profissional da saúde, né? Porque ele consegue aumentar o valor agregado, né? Consegue dar um conforto maior aos pacientes, mas é muito gratificante, né? Especialmente na área do sono, eu já estou na Biologix há 4 anos. Eu não tinha muito contato, né, com essa área de sono, né? Foi quando eu entrei na Biologix, mas é transformador, né? Então, a gente vê que a tecnologia alcança pessoas que não tinham acesso, pessoas que salvou casamento por conta de acesso a um diagnóstico, um tratamento, pessoas que conseguiram reduzir, por exemplo, recentemente a gente fez um bate-papo, um podcast sobre pacientes com insuficiência renal.
o quanto que isso impacta no paciente um tratamento de uma apneia. O quanto que isso melhora. Existe uma correlação, né, entre a insuficiência renal crônica por conta da dessaturação, né, essa dessaturação, né, que é essa sobrecarga que causa, e também porque o paciente renal, ele, no início da semana, ele pode estar com uma retenção maior, né, por conta das diálises, né, do todo o processo. Isso também afeta no sono, né? Então, ao longo da semana, conforme vai realizando as sessões, o sono vai mudando, né? Existe uma variação de padrão de sono. Então, e se ele tem agravado algum outro problema, né? Uma apneia, uma grave, então, todo o processo a gente sobrecarrega mais ainda tudo, né? Sim. Então, é importante acompanhar. A gente falando aqui sobre prevenção, mas ela está dando uma informação importante sobre também o quanto pode auxiliar no tratamento, tanto para, você falou de renal crônico, quanto para outras doenças crônicas e para o paciente oncológico, que também lida muito com dor, com alta caixa de medicação. Porque a gente soma fatores, né, que interferem no sono, né? Então, se a gente já tem um distúrbio do sono, seja apneia, insônia ou qualquer outro distúrbio, e a gente está passando por mais um outro processo, né, por conta de outro fator, tudo isso somado vai ser muito maior a consequência, né? Então, se a gente ainda consegue tratar um lado, isso tudo vai se refletir no outro também, né? Então, sim, porque o paciente que tem distúrbio do sono, provavelmente ele tem o organismo inflamado, e a inflamação acaba ou contribuindo quando não tem, né, quando consegue solucionar, ou piorando se caso... Exatamente. E aí a gente está vendo essa mudança no mercado, que mais pessoas estão vindo procurar o diagnóstico, então houve uma mudança até de empoderamento do paciente para ele buscar a solução. E com a Biologix isso facilitou, né, por questões de investimento, que o exame ele é de baixo custo, comparado, né, a uma polissonografia do tipo 1. É muito rápido também o laudo, né? A polissonografia do tipo 1, ele pode demorar alguns dias para ficar pronto o laudo. O Biologix sai em 5 minutos, né? Então, a gente já consegue acompanhar esse paciente no próximo dia. Então, dá essa agilidade também. E também porque a gente consegue expandir, né? A Biologix tem atuação hoje, a gente está atuando no Brasil e Chile, mas a gente já está com pedido de patente em outros países, porque eles sentem a necessidade de uma solução igual, e é solução nacional, temos aqui no Brasil. Então está no Chile também. Tá, eu ia perguntar como é que aí são os objetivos futuros. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e eu depois dela, aí, caminhando para o final, eu quero saber quais são os objetivos aí, que eu sei que são bem, né, ambiciosos. Ambiciosos não é a melhor palavra. Bem visionários e, enfim, acabam trazendo muita novidade, como você falou agora em 2024. Bom, o Paulo Luiz Silva, de Vinhedo, ele perguntou: tenho muita dificuldade para dormir há muitos anos. Isso pode ter consequências cardiovasculares? Então, não só a apneia, mas a dificuldade de pegar no sono. Sim. Aí é que a gente não tem um laudo aqui, mas deixa eu tentar explicar. Quando a gente tem uma apneia grave, o que acontece? A gente para de respirar, né? Então a gente tem essa interrupção, e aí ocorre uma dessaturação, que é quando a gente cai a nossa saturação, então a gente tem uma queda. E o que acontece no nosso corpo? Nosso coração, a nossa frequência cardíaca, ela sobe. Nosso coração precisa trabalhar mais para enfrentar aquele evento que está acontecendo, que o ar não entra. A saturação caiu, a frequência cardíaca sobe. E aí a gente tem aquele despertar que é o volta, né? Então aí voltamos, respiramos, a saturação sobe e a nossa frequência cardíaca retorna. E essa frequência cardíaca? E essa é a montanha-russa da noite. Quando a gente pega um laudo de um paciente com apneia grave, é um risco, assim, ó, de frequência cardíaca. Nossa, parece um rabiscado, assim, porque o coração tá trabalhando muito. A máquina, a gente tá sobrecarregando a nossa máquina a noite inteira. E aí, quando a gente introduz uma terapia para esse paciente, e a gente diminui ou interrompe esses eventos, né, de pausas de respiração, essa frequência cardíaca ela vai se normalizando, né?
E a carga hipóxica que a gente lançou é porque algumas pessoas existem comportamentos diferentes dessa queda, né? Então, tem pessoas que têm a queda e fica por 1, 2 segundos e volta. Então, existe uma área de queda, né? Outras não, outras pessoas caiu e voltou. Então, a área é menor, outras é uma área maior. Então, a carga hipóxica, ela vai medir para a gente essa área. Então, às vezes, o mesmo paciente com o mesmo IDO, ele tem carga hipóxica diferente, porque o comportamento dessa queda é diferente. Então, como a gente fala, o IDO, né, que é o índice, que é o que dá o resultado no exame, é quanto caiu. O quanto, é quantitativo. E a carga hipóxica é qualitativa. Como? Como aconteceu esse evento, né? A gente observar a área dessas curvas. Então, a gente acaba sobrecarregando muito nosso sistema cardiovascular durante a noite, né? Então, pensa, a gente dorme 7, 8 horas por noite, 7 dias por semana, por anos, né? Então, imagina tudo isso aí, e ainda se soma, já tem predisposição a uma doença, né? Então, você só pode acelerar algum processo. Ou não, às vezes você não tem, você pode até sobrecarregar para desenvolver uma doença associada. E às vezes, né, a gente apresenta uma doença, né, ou alguma patologia, e a gente pode entender que possivelmente a apneia foi o fator anterior àquela. Olha, né? Só, muitos fatores. Isso que você está dizendo, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, e a gente sabe que nas faculdades da área da saúde, seja medicina, fisioterapia, qualquer uma delas, o que acontece? O que se aprende sobre sono é muito superficial. Tão superficial quanto o sono de quem tem insônia e todas essas outras coisas aí que a gente tem que estar citando, mas, embora eu estou aqui brincando sobre isso, mas é algo muito sério. Sim. Então, muitas vezes tem o diagnóstico, mas o paciente não sabe fazer essa leitura tão minuciosa dos dados que tem ali. Sim. E vocês têm uma área também para os profissionais, para eles aprenderem mais no site de vocês, porque a gente viu que tem ali como se fosse uma academia. Isso. Me fala um pouquinho disso, porque tem muitos profissionais aí que talvez tenham ficado interessados, né, em trabalhar e de repente já sabem um pouco, mas querem, porque tem alguns dados, como você falou do IDO, carga hipóxica, enfim, o ronco, tanto é que dá para ouvir, gente, é muito legal, tá? Porque quem achava que não roncava vai saber, porque vai ficar gravado. Eu tenho provas, eu tenho você. E para o profissional aí de poder fazer o acompanhamento não só nesse dia, porque dá para fazer o acompanhamento depois, ver se o tratamento está fazendo efeito. Exatamente. O primeiro ponto, né, pelo menos na minha graduação, eu acredito que isso, ao longo dos anos, vai se modificando as grades, né, eu não estou bem atualizada com a grade atual, mas na minha época, eu tive uma pequena pincelada em apneia obstrutiva na área de respiratória, entendi que para aprofundar nessa área, teria que ir para uma especialização. Mas eu não tive acesso à área da fisioterapia do sono, porque, assim, é apaixonante trabalhar com sono, né? Então, mas isso eu vi muita mudança, né? Tanto de assuntos na televisão sobre sono, né? Higiene do sono. Então, está acontecendo um movimento de conscientização do paciente, e o paciente está levando essa demanda para o profissional da saúde, né? O doutor, né, doutora, eu não estou dormindo bem. Então, tá tendo, de uma forma bem ativa, para a gente, profissionais da saúde, olha, chegou um paciente aqui com o laudo de vocês. Eu preciso conhecer, eu preciso me credenciar, eu preciso fazer um curso. Então, tá tendo uma demanda contrária. O paciente está chegando para o profissional para abordar sobre sono. Isso é muito legal, essa mudança. Perfeito, porque chega uma hora também que tem pessoas que já tomaram todos os tipos de medicamento e não conseguem ter um sono reparador. E a questão da apneia, por exemplo, não adianta medicação. Tem a questão do CPAP, tem vários diversos tratamentos aí, né? Sim. Mas, então, aí esse profissional, ele precisa saber ler melhor esse laudo de vocês. Exatamente. E aí nós lançamos o Biologics Academy, ele é meu xodózinho, o Biologics Academy, porque
ele foi um projeto idealizado por mim, né? Então, como eu gosto muito dessa área de acadêmica, né? Então, ele é uma academia, na verdade, ele é uma comunidade que a gente desenvolveu para profissionais da saúde, para a gente discutir casos clínicos. Por quê? O sono, ela é multidisciplinar. Então, você precisa das outras áreas, né? Então, é lindo as nossas discussões. Pneumologistas, cardiologistas e fonoaudiólogos conseguindo discutir o mesmo caso. E aí, nesse caso, a gente chamou o dentista para auxiliar a gente, porque o paciente, ele é um todo. Então, não é só a gente tratar a apneia. Às vezes é tratar a apneia, mas esse paciente tem bruxismo também. Esse paciente, ele tem alguma outra doença associada. Então, no Biologics Academy, existe essa troca entre áreas, a fisioterapia. Então, o último encontro, os últimos dias, foi incrível. Uma fisioterapeuta tirando dúvidas com o pneumologista, a fono já deu uma sugestão e o dentista também estava lá. Bem multidisciplinar, Multidisciplinar. Gente, perfeito, integrativo, inclusive, porque não está vendo somente um fato isolado. E aí, nós, a nossa missão, né, porque a apneia, ela também é uma doença que vai se acompanhar, né, é uma doença que vai acompanhar esse paciente. Então, não é só o diagnóstico e tratamento, mas acompanhamento também ao longo desse paciente, da vida, né. Então, por isso que é muito importante conhecer as especialidades, testar novas estratégias, o que é melhor, a gente colocar o paciente no centro do tratamento, né? Não me adaptei, não gostei, então vamos tentar alguma outra alternativa junto com o paciente, fazer esse pacto, né? Colocar ele como um papel determinante no tratamento e não o profissional impor o que é melhor, porque ele vai precisar aderir, ele vai precisar ter essa adesão de tratamento para que a gente tenha sucesso. Então, ele precisa estar ativamente. Isso é importante porque, às vezes, o profissional se sente sozinho, né? Ele não tem a oportunidade de discutir com outro profissional. E como vocês estão em constante inovação, e nessa rede, que também é um networking, né? Não deixa de ser. Né? Legal, Então, acaba alimentando, acaba virando o que é a nossa intenção aqui, que é um ecossistema também de saúde. Né? Sim. Ele acaba alimentando o ecossistema. Muito legal. Olha, Mayara, eu quero agradecer imensamente a sua presença. Eu tenho certeza que assim foram informações valiosíssimas para as pessoas que estão ouvindo. Com certeza o pessoal vai querer saber mais. Então, eu vou pedir para você novamente passar os contatos aí, né, da Biologics, o Instagram e com certeza, tendo mais perguntas, a gente vai comunicando com vocês, de repente a gente marca uma outra vez, enfim. As redes sociais da Biologics é @Biologics. YouTube também, YouTube tem muito conteúdo sobre sono, o Dr. Geraldo Lorenzi tem perguntas e respostas, é muito legal o conteúdo do YouTube. Então, nós estamos nas principais redes, Facebook, LinkedIn, vocês podem acessar. E o nosso site, que é www.biologics.com.br. Lá tem uma aba paciente, para você, paciente, que deseja buscar um centro credenciado mais próximo da sua residência para fazer o exame. E também você, é um profissional da saúde que queira se tornar um centro credenciado, no site tem uma aba profissional da saúde, lá que a nossa equipe consegue entrar em contato para fazer a apresentação para vocês. E muito obrigada pelo convite. Falar de sono, impactar vidas e roncar não é normal. Vamos buscar diagnóstico para que você tenha boas noites de sono. Perfeito. Gratidão mais uma vez, Mayara. Obrigada. E é isso. Está sempre convidada para estar aqui com a gente. Obrigada. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Tem mais novidades para vocês. A prevenção e o autocuidado ainda são as maiores formas de se obter longevidade. E em qualquer tipo de tratamento necessário, quando realizado em estádios iniciais, o processo é mais rápido, seguro e as chances de cura elevam significantemente.